Olá, aqui é o JJ e a gente vai continuar a nossa disciplina de Geoquímica de superfície. Na aula 4, nós vamos tratar do assunto de espectroscopia, que é um procedimento, um método para análise de elementos químicos em amostras líquidas. Vou dar um pouquinho mais de detalhes logo à frente. Primeiro que dentro dessa técnica a gente tem duas opções. Uma delas é a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido acoplado. Vocês não precisam ficar se preocupados com esse nome gigante, né? Porque basicamente o que a gente vai fazer é gerar plasma, que é um gás ionizado, para com isso a gente excite os elementos químicos em uma amostra e consiga dosar quais elementos químicos estão presentes numa amostra e a quantidade desses elementos químicos na nossa amostra. Para fazer a análise por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido acoplado, ou basicamente ICP-OES, a gente precisa que essas amostras estejam na fração líquida, ou na forma líquida. Então, mesmo uma amostra sólida, como por exemplo um pedaço de cerâmica, um fragmento de rocha, ou um pedaço de um quadro, um pequeno fragmento de um pedaço de pintura ou de pintura rupestre, tudo isso a gente precisa converter para líquido. E aí a gente vai abordar isso no próximo slide. Essa técnica ela é bastante onerosa, quer dizer que ela é cara e ela é também demorada. Então ela é mais indicada quando a gente precisa realmente conhecer com uma boa confiança, um bom resultado, uma boa exatidão e precisão quais elementos químicos, mas principalmente a quantidade dos elementos químicos que estão presentes em uma amostra. Em comparação com, por exemplo, a técnica que a gente falou na aula passada de fluorescência, essa técnica ela consegue te gerar resultados muito mais confiáveis. Porém, ela, como eu estou dizendo, é muito mais cara e muito mais trabalhosa, é mais indicada para ser feita após a fluorescência. A gente faz a fluorescência de raio-x, a técnica que nós vimos na aula passada, para com que você tenha uma noção geral da composição química do material. E se você necessita conhecer realmente toda a identidade química daquela amostra, para que você possa comparar, por exemplo, sítios diferentes com uma confiança maior, ou você precisa conhecer com mais detalhes a composição química de uma tinta que foi usada em algum material, aí sim a gente parte para a técnica do ICP-OES. Essa técnica ela consegue ler literalmente a tabela periódica inteira, exceto alguns elementos químicos. Quais? Os gases nobres, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, realmente, quando a gente olha para a tabela periódica, mercúrio, arsênio, prata, ferro, manganês, titânio, crômio, cobalto, alumínio, qualquer elemento químico que vocês encaixarem aqui e que pensarem que pode ser interessante para identificar, por exemplo, o uso de uma área, se ela é rica em cálcio, magnésio, ou estrôncio, ou em germânio, ou em gálio, ou em chumbo, ou em titânio, para saber o tipo de uso e a intensidade do uso daquela área, a gente consegue fazer isso via ICP-OES, tá? E a gente consegue dosar muito bem os elementos químicos, especialmente aqueles que têm em quantidade de percentagem, decagrama por quilo, ou até mesmo em miligrama por quilo. Então, boa parte dos metais de transição, dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, a gente consegue dosar. Alguns dos semimetais e metais a gente consegue pegar, e ametais, perdão, a gente consegue dosar sem grandes problemas por essa técnica. E o que a gente precisa fazer para essa técnica? A gente coleta a nossa amostra, então estou dando um exemplo aqui como se fosse um pouquinho de solo, mas pode ser a mesma coisa para um fragmento de pintura, ou para um fragmento de cerâmica, ou qualquer tipo de material sólido. Se esse material for sólido, a gente tem que primeiro pulverizá-lo, e aí a mesma ideia da fluorescência.
ou eu vou pulverizá-lo usando uma almofariz de ágata, ou eu vou pulverizá-lo usando um equipamento que com moinho de bola, chamado de moinho de bola, vai conseguir triturar e homogeneizar esse material. A gente tritura esse material agora na técnica do ICP-OS para com que a gente garanta com que ele reaja mais rapidamente e com uma quantidade menor de ácidos, de reagentes. Dessa forma, a gente garante com que a análise ela seja um pouco menos onerosa e um pouco mais rápida do que ela seria caso a gente usasse um fragmento de cerâmica completo desse tamanho, com centímetros de dimensões, ou uma amostra de solo coletada bruta do campo. Após a gente fazer a trituração, a gente vai colocar nossa amostra em um tubo em contato com ácido. Esses tubos vão para dentro de um micro-ondas, como vocês estão vendo aqui nessa figura, e um micro-ondas de laboratório, que ele parece muito com o nosso micro-ondas de casa mesmo. A única diferença é que ele tem um sistema de ventilação melhor e ele atinge temperaturas e pressões maiores do que o nosso micro-ondas atinge. Isso tudo para acelerar o processo de dissolução da amostra. Como a gente precisa que a amostra esteja no seu formato líquido, a gente vai dissolver completamente todas as partículas sólidas. Então, se eu tiver solo, pedaço de tinta, pedaço de um tipo de óleo, de graxa ou mesmo rocha, qualquer tipo de material de amostra que vocês imaginarem, pode ser analisado por essa técnica, basta que eu dissolva isso em ácido e o micro-ondas vai acelerar esse processo de dissolução, para que em apenas 15, 20 minutos eu consiga um resultado que às vezes eu gastaria dias se a gente fosse olhar em temperatura de ambiente e impressão de ambiente, tá? A 25 graus Celsius e 1 atm. Após a digestão, o que a gente vai fazer? A gente vai levar para o equipamento. E aqui tem um exemplo de um ICP-OS, um equipamento relativamente pequeno que vai fazer o quê? Imagine que nesse esquema aqui a gente tem a nossa amostra, um tubinho com o ácido, onde está nossa amostra dissolvida. E aí esse equipamento vai sugar esse líquido para dentro dele com uma bomba peristáltica. Isso vai entrar num nebulizador que simplesmente vai fazer um aerossol com a sua amostra para com que saiam só algumas gotículas bem pequenininhas. As menores gotículas vão ser aspiradas para dentro de um cone onde a gente tem uma chama, que é uma chama de plasma, é uma chama de gás ionizado queimado, tá? Esse gás é geralmente argônio, que é um gás nobre. A gente usa ele por conta da sua pureza e por conta da sua inércia em relação a outros elementos químicos. E aí, esse argônio queimado, para vocês terem uma ideia, ele é a mesma coisa de uma chama que a gente tem no fogão da nossa casa. Porém, a temperatura que ele chega aqui é acima de 10.000 graus Celsius. É mais quente que a superfície do Sol, tá? Só que isso ocorre em uma área muito pequenininha, por isso que isso não sai derretendo o equipamento, a casa, o prédio inteiro, né? Uma vez que a amostra passe através dessa chama, ela é excitada com essa elevada temperatura. E aí os elementos químicos vão absorver energia e vão emitir energia imediatamente, em uma fração de segundos. Essa energia emitida, ela chega até um monocromador que vai separar a energia em função de comprimentos de ondas diferentes. E por que a gente faz isso? Porque cada elemento químico ele absorve energia e emite energia num comprimento de onda diferente. Igual acontece lá na fluorescência. É uma assinatura espectral daquele elemento químico. E aí, por isso que a gente usa cores diferentes, porque cada uma está relacionada com um comprimento de onda, cada uma está relacionada com um elemento químico específico. Uma vez que essa quantidade de energia que foi emitida pela sua amostra chega no detetor, o detetor consegue quantificar quais elementos químicos tem na sua amostra e a quantidade desses elementos químicos. A quantidade de elementos químicos é definida em função do tipo ou do comprimento de onda. E em função da quantidade de energia emitida, a gente consegue estimar a quantidade daquele elemento químico.
Então, pensem, por exemplo, que o alumínio, o fósforo, o cálcio e o titânio têm comprimentos de ondas diferentes. Então, toda vez que chega no detetor um comprimento de onda que a gente sabe que é do fósforo, o equipamento sabe que, opa, tem fósforo nessa amostra. Agora, em função da quantidade de energia emitida pelo fósforo, a gente sabe o quanto de fósforo que tem na nossa amostra. E aí o computador simplesmente vai te falar, olha, você tem, J, tanto de fósforo na sua amostra, tanto de cálcio, tanto de titânio, tanto de chumbo, de arsênio, de mercúrio, e seja qual elemento químico que você esteja dosando. Essa técnica do ICP-OES, ela é uma técnica muito interessante porque a gente chama de grupo de elementos maiores, que são elementos muito abundantes na crosta terrestre. Aqui estão alguns exemplos: cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio, ferro, silício, estrôncio, fósforo. Então são elementos químicos que vocês podem pensar que vão contar para a gente bastante sobre vários usos de solo, especialmente associados com sítios históricos. E existem também aqueles elementos menores que apresentam assim menor concentração, que também são detectados pelo ICP-OES, que também podem ser analisados, como o cobre, o chumbo, o zinco. Aqui eu coloquei chumbo de novo, arsênio, mercúrio, cádmio e outros, né? Principalmente aqui os metais de transição. Então a gente tem elementos que são muito abundantes, elementos que são menos abundantes, e todos esses podem ser lidos ou analisados com tranquilidade através dessa técnica, desde que eu traga uma amostra líquida, tá? E se eu quiser analisar elementos químicos que não estão relacionados ali naquela lista? Elementos químicos que são apresentados geralmente em concentrações ainda mais baixas, ou melhor, se eu quiser trabalhar com isótopos desses elementos químicos. Aí a gente vai para uma outra técnica que também está relacionada com a espectrometria, mas nesse caso, a espectrometria de massa com plasma induzido acoplado. Ela também precisa de amostras líquidas e é a técnica mais onerosa e a mais demorada de todas, muito mais ainda do que o ICP-OES. Mas essa técnica é a de mais alta precisão e exatidão. Logo, se você precisa conhecer com muito refinamento, com muito detalhe, a composição química da sua amostra, essa técnica é ainda mais indicada do que a ICP-OES. E essa aqui ela é indicada, lógico, para a tabela periódica inteira, exceto carbono, nitrogênio, oxigênio e os gases nobres, mas principalmente para aquele grupo de elementos que nós chamamos de terras raras. Os elementos terras raras são quem? Escândio, ítrio, que são esses dois, e mais aquela série de elementos que ficam nesse espaço aqui na tabela periódica, que são esses aqui, ó, do lantânio até o lutércio, do actinídeo até o laurêncio. Esses elementos químicos, gente, eles são extremamente interessantes para os nossos estudos. Sabe por quê? Porque eles são ótimos indicadores da origem de um material. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero mensurar com muita exatidão o local da extração de material para confecção de cerâmica ou para confecção de um tipo de tinta usado em pinturas rupestres ou um determinado tipo de metal que foi usado para enriquecimento ou beneficiamento numa área de um sítio histórico, eu vou analisar os terras raras. Por quê? Como o próprio nome diz, eles são mais raros, embora a concentração deles não seja tão baixa assim, mas a assinatura dos elementos terras raras nas rochas são muito únicas, particulares. Então, quando eu comparo uma região com outra, o teor de terras raras é muito diferente. Consequentemente, analisando então
a composição química e o teor de terras raras em uma amostra, eu consigo com exatidão afirmar com muito mais clareza se essa amostra veio da mesma região onde ela está presente hoje ou se o material que foi utilizado para a confecção daquela peça foi extraído de algum outro local. E eu consigo rastrear que local é esse. Olha só que coisa extremamente interessante. Isso somente através dessa técnica de ICP-MS. E aí o procedimento de preparo é basicamente o mesmo. Se eu tiver uma amostra sólida, eu tenho que dissolvê-la em ácido. E aí faço essa dissolução através de um micro-ondas que vai aquecer e colocar em alta pressão. Muita gente me pergunta também, Jota, e se eu tiver uma amostra eventualmente líquida? Não tem problema, coloca ela no ácido. Algumas amostras, como óleos, a gente às vezes precisa colocar no micro-ondas também, só para acelerar e garantir que todo aquele óleo foi dissolvido no seu ácido, e aí a gente leva para o ICP-MS. E aí o ICP-MS ele tem um funcionamento que aqui, ó, aparentemente é mais simples do que o ICP-OES, né? O que a gente tem? Uma amostra líquida que está sendo sugada também por uma bomba peristáltica, o nebulizador que vai simplesmente fazer pequenas gotículas da sua amostra em vez de sair um líquido muito grande. Isso também vai passar por uma tocha de plasma, que é novamente argônio sendo queimado numa temperatura acima de 10.000 graus Celsius. E aí esses elementos químicos agora vão ser atomizados. Okay? Uma vez que a gente separe todos os átomos da sua amostra em elementos químicos separadinhos, esses elementos eles vão passar em um filtro de quadrupolo. O que é esse filtro? Esse filtro, basicamente, ele é como se fosse um conjunto de ímãs que vai atrair os átomos dos seus elementos, os átomos da sua amostra, os átomos dos elementos químicos na sua amostra. Isso vai garantir com que você filtre a sua amostra e somente o elemento químico que você quer chegue no detetor. Como assim, Jota? Por exemplo, vamos dizer que você quer determinar a quantidade de escândio, de ítrio e de cério na sua amostra. A sua amostra vai ser bombeada, nebulizada, atomizada através do plasma e quando chegar aqui, o computador vai fazer com que os ímãs somente atraiam todos os elementos químicos e somente permitam passar, por exemplo, o escândio. Então, o escândio vai caminhando sozinho e chega no detetor, enquanto todos os outros elementos químicos que tem na sua amostra são filtrados, são retidos por esse ímã. Depois o computador fala, agora os ímãs vão atrair todos os elementos químicos, exceto o ítrio, depois o cério, e assim vai para dosar todos aqueles elementos que você quer. Então, o filtro aqui vai se dar para todos os elementos químicos, exceto aqueles que você quer analisar, que vão chegar no detetor. Como esse equipamento é muito rápido, ele consegue fazer essa seleção muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, para fazer a leitura de uma amostra, a gente precisa de aproximadamente 40 segundos. Então, em 40 segundos, mesmo que eu queira analisar 20 elementos químicos, eu consigo analisar todos eles com muita exatidão e muita precisão. Porque de segundo em segundo, em questões de segundos, a gente vai sempre filtrando e deixando passar só aquele elemento químico que quer dosar. O computador registra e já altera novamente o ímã para com que agora ele filtre uma outra amostra. E isso vai garantir com que a gente dose com muita confiabilidade a composição química da nossa amostra. Além de dosar os elementos químicos, uma coisa que eu, Jota, particularmente gosto muito de fazer é calcular o fracionamento dos elementos terras raras nas nossas amostras. O que é isso? A gente geralmente considera os elementos terras raras como frações. A fração de elementos terras raras leves, os médios e os pesados. E aqui estão os elementos químicos que compõem cada uma dessas frações. Então, do lantânio até o praseomídio, esses três primeiros, eu considero como elementos terras raras leves. Do neodímio até o ólmio, eu considero os elementos terras raras médios. E do érbio até o lutécio, eu considero os pesados. E aí eu posso calcular e comparar. Na minha amostra, eu tenho mais elementos terras raras leves, médios ou pesados.
Por que que isso é importante? Porque esses elementos químicos de frações diferentes, eles têm uma afinidade diferente com alguns materiais. Por exemplo, é muito comum que esses elementos terras raras leves tenham uma grande afinidade com silicatos, com argila. Já esses elementos terras raras pesados, eles têm uma afinidade muito grande com óxidos, especialmente com óxidos de ferro. E esses elementos terras raras médios, eles têm uma afinidade muito grande com a matéria orgânica. Então eu consigo identificar muito bem a natureza do material que está sendo analisado em função da abundância. Se eu tiver mais elementos terras raras leves, eu sei que a minha amostra ela tem um comportamento de ter uma afinidade muito maior com as argilas silicatadas. Se, por outro lado, eu tenho muito mais terras raras pesados, eu imagino que a minha amostra tem uma afinidade muito maior com óxidos de ferro. Isso vai ajudar a entender o funcionamento e a composição química daquele material. E a gente também pode calcular anomalias. O que são anomalias? Essas anomalias, elas estão relacionadas com 3 elementos químicos específicos. O cério, que está aqui, o európio, que está aqui, e o itérbio, que está aqui. A gente tem uma composição química que geralmente está associada com cada um dos materiais que a gente tem na crosta terrestre. Então, se eu coleto um solo aqui em Viçosa, ou em Belo Horizonte, ou em Itabirito, cada um desses locais vão ter composições químicas diferentes e estimadas. E essa composição química, geralmente, ela segue essa tendência dos elementos terras raras leves, médios e pesados. O que eu quero dizer com isso? Que o lantânio, o cério e o praseomídio, eles têm concentrações que tendem a ser similares entre si. O neomídio, até aqui o ólmio, esses elementos químicos, eles tendem a ter concentrações que são similares entre si. E a mesma coisa aqui para os elementos terras raras pesados. Porém, alguns processos podem aumentar ou diminuir a concentração desses 3 elementos, o cério, o európio e o itérbio, em relação aos seus vizinhos. Por exemplo, o cério, esse elemento químico aqui, o Ce, ele pode passar por processos de redução muito rapidamente. E essa redução, ela é íntima dele, ela é típica dele. O lantânio e o praseomídio não passam por esse processo. Então, por exemplo, se eu tiver queima, especialmente a queima em ambiente anóxico, ou seja, sem oxigênio, o cério pode passar por um processo de redução muito severo. E esse processo de redução induz a perda de cério. Então, eu tenho uma anomalia negativa. Eu tenho uma concentração X de lantânio, X de praseomídio, que são muito parecidas entre si, e uma concentração muito mais baixa de cério em relação aos seus vizinhos. Por quê? Uma vez que ele foi reduzido, esse elemento químico foi lixiviado ou foi perdido com muito mais facilidade naquele material. Então, eu vou conseguir identificar se aquele material em algum momento sofreu algum tipo de queima e, especialmente, se essa queima foi em ambiente anóxico, principalmente pela concentração de cério. Se eu tiver uma anomalia negativa, ou seja, se eu tiver um empobrecimento, uma diminuição acentuada da concentração de cério em relação aos seus vizinhos, eu sei que aquela área sofreu queima em ambiente anóxico. Se a concentração de cério for muito similar a esses vizinhos, eu sei que aquele material não sofreu queima, nunca sofreu queima, ou se sofreu queima em ambiente oxidante, com presença de oxigênio. Olha só que informação útil para a gente. A mesma coisa aqui para o európio. O európio também tende a ter uma concentração similar que os seus vizinhos, que o samário e que o gadônio. Porém, se o európio passa por um processo de oxidação muito intensa, a sua concentração tende a crescer. Então, ele tem uma anomalia positiva. Eu tenho um enriquecimento ou um aumento da concentração de európio em relação aos seus vizinhos.
Então, se eu tiver, por algum motivo, um processo de oxidação, de exposição daquele material ao oxigênio, o teor, a quantidade, a concentração de európio vai ser muito maior do que a de samário ou de gadolínio. Então, a gente consegue também identificar processos específicos que passaram uma peça, por exemplo. E a mesma coisa para o itérbio. Aqui o itérbio ele é um ótimo indicador da origem do material. Ele serve para comparar muito bem materiais que vieram de rochas diferentes. Então eu consigo separar uma hematita que foi usada para pintura rupestre de origens diferentes a partir da anomalia de itérbio, a partir da comparação do itérbio com os seus vizinhos, da concentração de itérbio com a concentração dos seus vizinhos. Olha só que informação extremamente útil para a gente. Eu consigo saber se o ambiente sofreu queima em ambiente redutor, eu consigo saber se o material foi exposto à oxidação e eu consigo saber a origem desse material. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês um conjunto de 2 perguntas para que vocês respondam durante a semana no PVA-NET Moodle. E aí eu peço aqui, assistindo a aula de hoje, reassistindo eventualmente a aula da semana passada, que vocês respondam, ok? Só para reforçar, vocês terão uma semana completa para responder essas perguntas. Eu estou disponibilizando esse vídeo no domingo à noite, no dia 8. Eu vou considerar para que vocês respondam a partir de segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira, vocês entreguem isso certinho, ok? Muito obrigado e um abraço.